Há uma coisa que ninguém te diz quando o teu mundo emocional está prestes a mudar por completo. Não há aviso, não há sinal óbvio. Há apenas um momento banal, completamente normal, em que estás a fazer qualquer coisa de rotina, a beber um café, a olhar pela janela, a caminhar por uma rua que já percorreste centenas de vezes, e de repente sentes qualquer coisa a deslocar-se dentro de ti. Não dói, não assusta. É quase como ouvir um som muito baixo que não consegues identificar, mas que sabes que está lá. E esse som muda tudo. Eu lembro-me do momento exato em que isso me aconteceu. Tinha acabado de sair de uma relação que durou quase 4 anos. Não foi uma separação dramática. Não houve gritos nem portadas a bater. Foi algo muito mais estranho do que isso. Foi silêncio. Foi olhar para a pessoa que estava à minha frente e perceber que nenhum de nós dois era já quem tinha entrado naquela relação. Tínhamos crescido, sim, mas em direções tão diferentes que o espaço entre nós já não era tensão, era simplesmente distância. E nessa noite, quando fui para casa, sentei-me no chão do corredor com as costas encostadas à parede e fiquei ali um tempo que não sei precisar. Não estava a chorar, estava a ouvir aquele som baixo dentro de mim. Estava a sentir que alguma coisa estava a mexer-se. O que eu não sabia nessa altura é que esse desconforto não era o fim de nada. Era o começo de uma das fases mais transformadoras que já vivi. E o mais curioso é que, nos dias que se seguiram, comecei a perceber que não era só comigo. Amigos meus, pessoas com quem falava, pessoas que nem conhecia bem, todos pareciam estar a atravessar qualquer coisa semelhante. Como se houvesse uma frequência no ar que entrava por todo o lado sem pedir licença. Uma energia que reorganizava o que estava fora do sítio, mesmo que ninguém soubesse muito bem nomear o que estava a acontecer. E há uma coisa importante que quero que percebas desde já. Esta mudança que estou a descrever não é suave. Não chega com gentileza, não te dá tempo para te preparares, não espera que estejas pronto. Chega como aquela luz que entra de repente numa divisão onde tinhas as persianas fechadas há demasiado tempo. Primeiro faz doer os olhos. Depois, quando te habituas, percebes que a divisão era maior do que julgavas e que tinhas estado a viver num espaço muito mais pequeno do que precisavas. O que está a chegar vai reorganizar a forma como te relacionas, a forma como escolhes, a forma como te tratas a ti mesmo. E a maioria das pessoas só vai perceber o que aconteceu muito depois de já ter mudado por dentro. Vai olhar para trás daqui a algum tempo e pensar: foi aqui, foi nesta altura que tudo começou a ser diferente. Não numa grande crise, não num momento espetacular, num daqueles dias completamente normais em que havia café frio e o telemóvel estava sem bateria e a vida parecia igual à do dia anterior. Mas não era igual. E tu, se estás a ouvir isto agora, provavelmente já sabes de que estou a falar, porque aquele som baixo, já o ouviste. Se isto está a fazer sentido para ti, fica aqui comigo porque o que vem a seguir é a parte que ninguém explica. E amigos, se este conteúdo te está a tocar de alguma forma, subscreve o canal e deixa um gosto, ajuda muito a que mais pessoas encontrem isto quando mais precisam. Agora preciso de te contar algo que me surpreendeu ainda mais do que a minha própria transformação. Quando comecei a prestar atenção ao que estava a acontecer à minha volta naquele período, percebi que a coisa não era individual. Não era só eu a reorganizar-me por dentro. Era como se houvesse uma onda que percorria as pessoas ao mesmo tempo, de formas diferentes, mas com a mesma origem. Amigos meus que estavam em casamentos de anos começaram de repente a fazer perguntas que nunca tinham feito em voz alta. Um colega com quem almoçava às vezes apareceu um dia diferente. Não na aparência, mas na forma como falava, com uma clareza que antes não estava lá. Uma amiga que sempre dissera que não precisava de ninguém, ligou-me uma noite e disse qualquer coisa que nunca me saiu da cabeça. Disse que pela primeira vez na vida estava a sentir falta de uma ligação real e que isso a assustava porque ela nunca tinha sentido isso assim. E eu percebi que o que estávamos todos a sentir não era coincidência. Era uma frequência coletiva a despertar. Não consigo explicar isto de outra forma porque não há uma forma científica de descrever aquilo que é essencialmente energético. Mas quem já passou por isso sabe.
Há alturas em que algo muda no campo das pessoas. Não numa pessoa, não em duas, em muitas ao mesmo tempo. E quando isso acontece, o mundo dos relacionamentos deixa de funcionar pelas mesmas regras que seguia antes. O que era tolerado deixa de ser tolerável. Não porque as pessoas ficaram mais exigentes ou mais difíceis, mas porque ficaram mais honestas, consigo mesmas primeiro, e depois com os outros. E essa honestidade tem um peso que a maioria não estava à espera de sentir, porque durante muito tempo nos habituamos a funcionar no automático. A ficar porque sempre ficamos. A aguentar porque aguentar parecia mais fácil do que questionar. A sorrir quando não sentíamos nada porque a alternativa era uma conversa que dava trabalho. E então esta onda chegou. E a conversa que dava trabalho passou a ser inevitável. Não por drama, não por conflito, mas simplesmente porque já não havia energia suficiente para continuar a fingir. E o que descobri, tanto em mim como nas pessoas à minha volta, é que essa conversa difícil e inevitável, era afinal a porta. Era a única saída para um espaço mais real, mais limpo, mais verdadeiro. Mas havia uma questão que ficava sempre no ar depois de tudo isso. O que acontece quando duas pessoas crescem ao mesmo tempo, mas não na mesma direção? O que fica? O que parte? E o que é que isso diz sobre o amor que ficou para trás? O que ninguém te prepara para enfrentar é o momento em que percebes que cresceste e que esse crescimento destruiu algo que amavas. Não foi uma traição. Não foi uma mentira, foi simplesmente isto: duas pessoas a tornarem-se mais elas mesmas ao mesmo tempo, mas em direções que já não se cruzavam. E isso, por alguma razão que ainda estou a tentar perceber, dói de uma forma completamente diferente de tudo o resto. Dói de uma forma limpa, e essa limpeza é o que mais confunde. Eu vi isto acontecer de perto, não só em mim, mas numa amiga minha, a Beatriz, que estava com o namorado há quase 6 anos. Era uma daquelas relações que toda a gente considerava sólida, estável. O tipo de casal que aparece nas conversas de grupo como exemplo de que é possível. E, no entanto, naquele período de que estou a falar, algo começou a rachar por dentro. Não havia conflito visível, não havia discussões constantes. Havia algo muito mais subtil e muito mais difícil de ignorar. Havia um silêncio diferente ao jantar. Não o silêncio confortável de quem já não precisa de preencher o espaço com palavras. Era um silêncio tenso, como o ar antes de uma trovoada que demora demasiado tempo a chegar. A Beatriz tinha começado a fazer voluntariado aos fins de semana, a ler coisas que nunca lera antes, a questionar escolhas que tinha tomado quase por inércia, onde morava, como trabalhava, o que queria para os próximos anos. Estava a crescer de uma forma acelerada e genuína, e o namorado dela, o Gonçalo, não estava a fazer o mesmo. Não porque fosse uma má pessoa, que não era, mas porque ainda não tinha chegado ao mesmo ponto de questionamento interior. Ele estava bem onde estava, e ela já não estava. E aqui está a parte que mais me marcou quando a Beatriz me contou isto. Ela disse que o momento em que percebeu que a relação tinha acabado não foi numa discussão. Foi numa tarde de domingo em que estavam os dois no sofá, ela a ler, ele a ver qualquer coisa no telemóvel, e ela olhou para ele e pensou: não é que não te ame, é que já não me reconheço na versão de mim que fica aqui. E essa frase ficou-me gravada porque é exatamente isso. Não é desamor, é desalinhamento. E desalinhamento não tem culpados. Tem apenas 2 caminhos que deixaram de ser o mesmo. O que esta onda coletiva de que falei antes faz é precisamente isso. Acelera o crescimento de pessoas que já estavam prontas para crescer. E esse crescimento, quando acontece dentro de uma relação, exige que a relação também cresça. Se crescer, fica mais forte do que nunca. Se não conseguir crescer, parte. Não com barulho, com aquele silêncio que a Beatriz descreveu, com aquela tarde de domingo em que tudo parece normal e nada é já o que era. E a questão que fica depois de perceberes isto é inevitável. O que sobrevive quando 2 pessoas crescem, mas não na mesma direção? E a resposta honesta é que depende. Depende se ambas as pessoas querem crescer juntas ou se cada uma prefere crescer livremente. Não há resposta certa.
Há apenas a resposta verdadeira, e encontrá-la exige uma coragem que a maior parte de nós evita durante tempo demais. Mas o que descobri a seguir foi algo que não estava à espera, porque quando a Beatriz finalmente teve essa conversa, quando disse em voz alta o que estava a sentir, aconteceu qualquer coisa estranha. O Gonçalo não ficou destruído, ficou aliviado, porque ele também o sentia. Só que nenhum dos dois tinha tido coragem de ser o primeiro a dizer. E isso diz tudo sobre o que o medo nos faz. Mantém-nos presos não no amor, mas na ideia de que partir é sempre pior do que ficar. Mesmo quando ficar já não é uma escolha, é apenas um hábito com a forma de uma relação. Agora imagina que és tu. Imagina que aquele som baixo que descrevia no início não é sobre outra pessoa, é sobre ti. É sobre a versão de ti que está a tentar crescer e que ainda não encontrou espaço suficiente para o fazer. O que é que fazias com isso? Porque é precisamente aqui que a coisa fica mais interessante e mais desconfortável. Há uma coisa que ninguém gosta de admitir sobre estar sozinho, e eu também não gostava. Durante muito tempo depois da minha separação, o silêncio da casa tinha um peso físico. Não é metáfora, é literal. Havia um peso no ar de uma divisão onde antes havia duas pessoas e de repente só há uma. Os objetos parecem fora do sítio mesmo quando estão exatamente onde sempre estiveram. O cheiro da casa muda. Os sons noturnos ficam mais nítidos porque já não há outra respiração a preencher o espaço. E nesse silêncio, a tendência natural é interpretá-lo como falta. Como prova de que algo correu mal. Como um sinal de que estás do lado errado da vida. Mas houve uma noite, umas semanas depois de ter ficado sozinho, em que algo mudou na forma como percebi esse silêncio. Tinha saído a caminhar sem destino. Uma daquelas caminhadas que começas para fugir aos pensamentos e que acabam por trazer mais pensamentos do que tinhas antes de sair. Era tarde, havia poucas pessoas na rua. O ar cheirava aquela mistura estranha de asfalto frio e erva molhada que só existe a certas horas da noite. E eu estava a caminhar e a pensar em nada de especial, quando de repente percebi que estava bem. Não feliz, não aliviado, não em paz de uma forma dramática. Simplesmente bem, presente, inteiro. E que aquela sensação não vinha de fora, vinha de dentro, vinha de mim. Foi um momento pequeno. Durou talvez 30 segundos, mas foi o primeiro momento desde a separação em que o silêncio não teve peso, teve espaço. E a diferença entre peso e espaço é tudo. O que percebi nessa noite, e que fui percebendo de formas cada vez mais claras nas semanas seguintes, é que estar sozinho não é o oposto de estar acompanhado. É um estado completamente diferente que a maior parte de nós nunca aprendeu a habitar, porque sempre fugimos dele demasiado depressa. Assim que o silêncio aparecia, preenchíamo-lo. Com uma mensagem, com um plano, com uma pessoa, com qualquer coisa que impedisse o silêncio de se tornar demasiado real. Porque no silêncio real somos obrigados a ouvir-nos, e o que ouvimos nem sempre é confortável. Mas aqui está o paradoxo que ninguém explica. Quando uma pessoa para de fugir ao silêncio e começa a habitar a própria solidão com alguma tranquilidade, algo muda na forma como os outros a percebem. Não é algo que se pode fingir. Não é uma postura que se aprende. É uma qualidade de presença que aparece naturalmente quando alguém já não está constantemente à procura de algo fora de si. E essa qualidade, essa presença que não precisa de nada, é uma das coisas mais difíceis de ignorar quando estás perto de quem a tem. Eu comecei a notar isso nas pessoas à minha volta. Havia uma colega minha, a Inês, que tinha ficado sozinha há alguns meses antes de mim. E no início estava visivelmente embaixo, como qualquer pessoa estaria. Mas passado um tempo havia qualquer coisa nela que era diferente. Não era alegria performativa. Não era aquela energia exagerada de quem está a tentar provar que está bem. Era uma calma, uma espécie de peso suave que ela trazia consigo onde quer que fosse. E as pessoas gravitavam para ela sem conseguir explicar por quê. Nas reuniões de trabalho, nas conversas de grupo, até em filas de espera, havia sempre alguém a iniciar conversa com ela, a procurar a sua opinião, a querer estar perto.
E eu perguntei-lhe um dia o que tinha mudado. E ela pensou um bocado antes de responder e disse qualquer coisa simples que me ficou. Disse que tinha parado de precisar que as coisas fossem de uma determinada forma. E que quando parou de precisar, deixou de gastar energia a tentar controlar o que acontecia à sua volta. E essa energia que libertou ficou dentro dela. E as pessoas sentem isso, mesmo sem saber o que estão a sentir. Isto não é teoria. Eu vivi-o. Vi outros viverem-no. E o que vem a seguir é a parte que transforma completamente a forma como entendes o que a tua própria presença comunica ao mundo. A pessoa que para de pedir atenção torna-se instantaneamente a pessoa de quem toda a gente quer a atenção. Eu sei que isto soa a paradoxo, mas não é. É talvez a coisa mais concreta que aprendi em todo este processo. E vou explicar-te exatamente como percebi isto, não através de uma ideia abstracta, mas através de algo que aconteceu mesmo, numa tarde de semana completamente banal. Havia um rapaz no meu grupo de amigos, o Diogo, que durante anos foi aquele tipo de pessoa que toda a gente gostava, mas que ninguém escolhia primeiro. Sabes aquele gênero? Presente em tudo, agradável em tudo, mas de alguma forma invisível no que realmente importava. Nas noites de grupo era ele que organizava, que confirmava presenças, que se preocupava se toda a gente estava bem. E, no entanto, quando havia uma conversa a sério, quando havia um momento de ligação real, o Diogo ficava de fora. Não por exclusão deliberada, por uma razão muito mais subtil. Porque ele precisava tanto de agradar que as pessoas não sabiam muito bem quem ele era por baixo disso tudo. E o que não se conhece não se escolhe. Depois de uma relação que terminou mal, o Diogo passou por um período difícil. E nesse período fez algo que não estava nos seus hábitos. Parou. Parou de organizar tudo. Parou de confirmar presenças. Parou de perguntar se toda a gente estava bem. Não por maldade nem por indiferença, mas porque estava esgotado e simplesmente já não tinha energia para manter aquela versão de si. E aconteceu algo que nenhum de nós esperava. As pessoas começaram a ligar-lhe, não para saber se o jantar estava organizado, para saber como ele estava, para ter a opinião dele, para estar com ele, porque de repente havia um Diogo real para conhecer. E esse Diogo real era muito mais interessante do que o Diogo organizador que todos conheciam. Eu perguntei-lhe mais tarde o que tinha mudado nele, porque era visível que havia algo diferente, não só na forma como os outros o tratavam, mas na forma como ele ocupava o espaço. E ele disse qualquer coisa que me ficou. Disse que tinha deixado de tentar ser útil para as pessoas e tinha começado a ser honesto com as pessoas, e que essa diferença era maior do que alguma vez tinha imaginado. E isto leva-me diretamente ao ponto que quero que percebas. A ausência de necessidade não é frieza, não é distância, não é uma técnica para parecer mais interessante. É simplesmente o que acontece quando uma pessoa finalmente ocupa o seu próprio espaço, em vez de estar constantemente a tentar encaixar no espaço dos outros. Quando paras de te moldar ao que achas que os outros querem, quando paras de ajustar a tua voz e as tuas opiniões e a tua presença para que sejam mais fáceis de digerir, quando simplesmente existes como és, sem desculpas e sem performance, algo na tua energia muda de frequência. E essa frequência é captada pelas pessoas à tua volta antes de qualquer palavra ser dita. Eu senti isto na minha própria pele nas semanas depois da minha separação. Havia dias em que saía de casa sem grande expectativa, apenas para caminhar, para tomar café algures, para estar em movimento sem um destino específico. E nessas saídas, de forma completamente inesperada, as conversas aconteciam. Não conversas de superfície, mas conversas reais. Com desconhecidos, com conhecidos que nunca tinham passado da conversa de circunstância, com pessoas que de repente queriam saber o que eu pensava sobre coisas que importavam. E eu não estava a fazer nada diferente. Estava apenas mais presente, mais eu, menos ocupado a gerir a impressão que causava. E aqui está a pergunta que ficou comigo depois de perceber tudo isto. Se é assim tão simples, se a chave é apenas seres mais tu mesmo, por que razão a maioria das pessoas passa anos sem o fazer? A resposta é mais desconfortável do que parece. E tem tudo a ver com o que o amor próprio realmente é, quando não é apenas uma frase bonita.
Há uma versão do amor próprio que toda a gente conhece e quase toda a gente pratica de forma errada. É a versão decorativa. É a versão que se anuncia, que se declama em voz alta, que aparece nas conversas como um escudo. Eu sei o que valho. Eu não aceito menos do que mereço. Eu ponho-me sempre em primeiro lugar. Estas frases, conheces-nas, talvez já as tenhas dito. Eu disse-as, e ao mesmo tempo que as dizia, fazia exatamente o contrário. Aceitava coisas que não queria aceitar. Ficava em silêncio quando deveria ter falado. Cedia em coisas que me custavam ceder porque a alternativa parecia demasiado arriscada. E a diferença entre dizer que te amas e realmente tratar-te como alguém que merece amor é uma diferença que se vê de fora muito antes de a sentires por dentro. As pessoas à tua volta percebem esta diferença antes de tu. Veem o que aceitas, veem o que ignoras, veem os momentos em que sorris quando não sentes nada. E mesmo sem dizer nada, essa informação vai para dentro delas e molda a forma como te tratam, não por maldade, por reflexo, porque tratamos os outros com base no que eles nos ensinam sobre como querem ser tratados. Eu percebi isto de uma forma muito concreta através de uma situação que aconteceu com uma amiga minha, a Mariana. A Mariana era daquelas pessoas que toda a gente adorava, mas que toda a gente tratava com algum descuido. Chegavam atrasados aos encontros com ela e não pediam desculpa. Cancelavam planos em cima da hora e ela dizia sempre que não havia problema. Partilhavam os problemas deles com ela durante horas e raramente perguntavam como ela estava. E a Mariana não se queixava. Dizia que gostava de ajudar, dizia que não se importava com os atrasos. Dizia que estava bem, mas havia um momento numa noite em que estávamos num café, ela a falar sobre uma situação com um rapaz que a tratava com aquele descuido habitual. E eu olhei para ela e disse, com toda a calma, a Mariana, o problema não é ele, o problema é o que tu tens aceite até agora. E ela ficou em silêncio um momento, com o copo entre as mãos, a olhar para a mesa, e depois disse qualquer coisa que nunca mais esqueci. Disse que tinha medo que se parasse de aceitar, as pessoas fossem embora. E eu percebi nesse momento que o amor próprio funcional, o real, não é sobre frases. É sobre esta escolha específica que a Mariana estava a evitar fazer. A escolha de arriscar que algumas pessoas fossem embora para descobrir quem ficava mesmo. E o que acontece quando finalmente fazes essa escolha é algo que muda a tua frequência de uma forma que nenhuma afirmação positiva alguma vez conseguiria mudar. Porque não é o que dizes a ti mesmo que define o que atrás. É o que fazes quando ninguém está a ver. É o que aceitas quando seria mais fácil ceder. É o que dizes quando seria mais conveniente ficar em silêncio. Esse é o amor próprio que funciona como filtro. E esse filtro, quando está ativo, começa a reorganizar tudo à tua volta, de formas que ainda não consegues imaginar. Tudo o que aceitaste na tua vida até hoje foi ensinado. Nenhuma das tuas tolerâncias nasceu contigo. Foram construídas, camada por camada, por aquilo que observaste antes de teres idade para questionar o que estavas a ver. E isto é simultaneamente a coisa mais libertadora e a mais desconfortável que podes perceber sobre ti mesmo, porque significa que o problema nunca foi quem tu és. Foi o que aprendeste a aceitar como normal. Eu passei muito tempo depois da minha separação a pensar que o que tinha corrido mal era específico àquela relação, que havia algo naquela dinâmica concreta, naquelas duas pessoas concretas, que tinha criado aquele resultado concreto. E havia, claro, mas quando comecei a olhar mais para trás, com aquela clareza incômoda que falei antes, percebi que havia um fio que atravessava não só aquela relação, mas todas as anteriores. Um padrão que eu reproduzia com consistência suficiente para já não ser coincidência. Ficava em silêncio quando deveria ter falado. Minimizava o que sentia para não criar tensão. Escolhia a versão de mim que parecia mais fácil de amar, em vez da versão que era simplesmente verdadeira. E fazia isto não porque era fraco ou sem caráter, mas porque algures no percurso tinha aprendido que o amor era uma coisa condicional, que para seres amado tinhas de ser uma versão específica de ti mesmo. Não demasiado exigente, não demasiado complicado, não demasiado presente nas tuas próprias necessidades,
Onde aprendi isto? Não sei dizer com precisão. Foi nas coisas pequenas que se acumulam durante anos. Foi numa frase ouvida aqui, num comportamento observado ali, numa conclusão tirada por uma criança que ainda não tinha vocabulário para a questionar. E essas conclusões ficaram. Tornaram-se premissas. E as premissas tornaram-se escolhas. E as escolhas tornaram-se padrões. E os padrões tornaram-se a minha vida amorosa durante anos. E aqui está o que esta energia de que tenho estado a falar faz com tudo isso. Não é gentil. Não chega com suavidade a pedir licença para mexer nas tuas estruturas internas. Chega como aquela situação inevitável que de repente torna impossível continuar a ignorar o que já sabias. Há um momento, de frente para cada pessoa, em que o padrão fica visível de uma forma tão clara que já não consegues fingir que não o vês. E esse momento é simultaneamente o mais difícil e o mais importante de toda esta transformação. Para mim, esse momento veio através de uma conversa com um amigo mais velho, o Tiago, que é daquelas pessoas que dizem exatamente o que pensam, sem crueldade, mas também sem filtro desnecessário. Estávamos a jantar, eu estava a descrever a minha separação com aquela narrativa que tinha construído, os dois lados, as circunstâncias, as razões razoáveis, e ele ouviu tudo em silêncio, e no fim disse apenas: "E tu, o que ias buscar a essa relação que não ias buscar a ti mesmo?" E eu fiquei sem resposta, não porque não houvesse resposta, mas porque a resposta era demasiado honesta para sair facilmente. Ia buscar confirmação, ia buscar a sensação de que era suficiente, ia buscar a prova de que merecia estar ali. E enquanto fui buscar isso a outra pessoa, nunca fui verdadeiramente buscar isso dentro de mim. E tudo o que procuras fora sem teres encontrado dentro vai sempre criar uma dependência emocional que parece amor, mas que é outra coisa. É uma necessidade a usar a máscara do amor. E as relações construídas sobre necessidades disfarçadas de amor não aguentam o crescimento, porque quando uma das pessoas começa a crescer de verdade, a necessidade já não é satisfeita da mesma forma, e tudo o que estava construído sobre ela começa a rachar. É por isso que a limpeza de que estou a falar não é confortável. É por isso que esta clareza dói antes de libertar. Porque antes de conseguires receber algo diferente, tens de perceber exatamente o que te impediu de o receber até agora. E isso exige olhar para lugares que tinhas mantido deliberadamente na sombra. Mas o que acontece depois dessa limpeza é algo que vale absolutamente cada momento de desconforto. E é aqui que a história muda de tom. Há uma ideia que eu tinha sobre o amor que durou comigo durante muito tempo e que descobri, da forma mais inesperada, que estava completamente errada. A ideia era esta: quando o amor certo aparece, vais reconhecê-lo porque vai parecer familiar. Vai ter aquela sensação de encaixe imediato, de conforto, de casa. E durante anos procurei esse reconhecimento como se fosse a prova de que estava no lugar certo. O problema é que o familiar não é sempre sinônimo de bom. O familiar é simplesmente o que já conheces. E se o que conheces são padrões que não te serviram, o familiar vai ter exatamente a forma desses padrões. Vai ter o cheiro deles, a textura deles, o ritmo deles, e vais chamar-lhe amor, quando é apenas reconhecimento de algo que já viveste. Percebi isto de uma forma que não estava à espera. Depois de tudo o que descrevi, depois do período de solidão e de clareza, e de começar a perceber os meus próprios padrões, conheci uma pessoa. Não em circunstâncias dramáticas, não num momento de revelação cinematográfica, num almoço de grupo, numa mesa com demasiadas pessoas a falar ao mesmo tempo, com aquele barulho de fundo de conversas sobrepostas e copos a bater na madeira. Uma pessoa chamada Leonor, que disse algo completamente ordinário sobre algo completamente banal e que tinha uma forma de estar tão presente na conversa que me chamou a atenção de uma forma que não consegui ignorar. E o curioso foi exatamente este. Não havia aquela sensação de familiar. Não havia aquele encaixe imediato que eu tinha aprendido a confundir com compatibilidade. Havia algo diferente. Havia uma qualidade de atenção, uma calma que não precisava de se provar.
Uma honestidade direta que não tinha nada de agressivo, mas que também não tinha nada de performance. E eu lembro-me de pensar: esta pessoa é estranha para mim. E logo a seguir pensar: talvez seja exatamente por isso. Porque o que é saudável, quando o encontras pela primeira vez a sério, não tem o sabor do que conhecias, tem um sabor diferente, mais limpo de certa forma, menos intenso no sentido da tensão que confundias com profundidade. E essa diferença, em vez de ser um sinal de que algo falta, é exatamente o sinal de que algo está finalmente certo. O amor que não te pede para te diminuires não vai parecer o amor a que estavas habituado. Vai parecer outra coisa, e essa outra coisa vai assustar-te um pouco ao início, precisamente porque não dói da forma que estavas habituado a reconhecer como amor. E é aí que a maioria das pessoas comete o maior erro de toda esta história. O maior erro que a maioria das pessoas comete quando finalmente encontra algo saudável é afastar-se dele porque não dói o suficiente. Eu sei que isto soa absurdo, mas é exatamente o que acontece. E aconteceu comigo também, de uma forma que ainda hoje me faz querer voltar atrás e sacudir os meus próprios ombros. Depois de conhecer a Leonor naquele almoço de grupo, houve um período de algumas semanas em que nos cruzamos algumas vezes em contextos sociais comuns. Nada planeado, apenas aquele tipo de coincidências que acontecem quando partilhas um círculo de amigos. E cada vez que conversávamos eu saía com aquela sensação estranha que tentei descrever antes. Não era a intensidade a que estava habituado. Não havia aquela tensão nervosa que eu confundia com atração. Havia algo mais parecido com clareza. Como conversar com alguém e no final perceber que tinhas dito exatamente o que pensavas, sem teres gerido uma única palavra pelo caminho. E em vez de reconhecer isso como algo valioso, o meu primeiro instinto foi desconfiar. Pensei que faltava qualquer coisa, que era demasiado simples, que se não havia aquele desconforto familiar, aquela sensação de ter de me provar, de conquistar espaço, então talvez não fosse suficientemente real. E fui andando com esse pensamento durante dias, a analisar o que sentia, a tentar perceber se havia algo de errado na minha avaliação, até que uma manhã me sentei com um café e percebi o que estava realmente a acontecer. Estava a usar o desconforto como critério de profundidade. Estava a confiar mais naquilo que me fazia sentir inseguro do que naquilo que me fazia sentir inteiro. E esse é o erro. É o erro que perpetua os padrões durante anos. Não é falta de inteligência. Não é falta de vontade de mudar. É o sistema nervoso a interpretar o familiar como seguro, mesmo quando o familiar nunca foi saudável. E quando aparece algo genuinamente diferente, algo que não ativa os alarmes habituais, o sistema nervoso não sabe como categorizar aquilo. E o que não consegue categorizar, rejeita. Esta percepção chegou-me com uma clareza que foi quase física. Estava sentado à mesa da cozinha, o café ainda quente entre as mãos, a luz da manhã a entrar de lado pela janela, e senti qualquer coisa a soltar-se dentro de mim. Não foi dramático, foi silencioso. Foi exatamente como quando percebes que uma tensão que carregavas já durava tanto tempo que tinhas deixado de a sentir como tensão e passado a sentir como postura normal. E de repente essa tensão desaparece e percebe a diferença. O que estava a soltar-se era a ideia de que amor tinha de custar alguma coisa para ser real. E perceber isso mudou completamente a forma como olhei para o que estava a acontecer com a Leonor. E não só isso. Mudou a forma como olhei para tudo o que vinha a seguir. Porque há algo que esta energia de transformação de que tenho estado a falar faz com uma consistência quase irritante. Assim que começas a ver um padrão com clareza, começas a vê-lo em todo o lado. E neste caso específico, começar a ver o padrão significava também começar a ver tudo aquilo dentro de mim que precisava de mudar para que um ciclo diferente fosse sequer possível. Nas semanas que se seguiram àquela manhã na cozinha, algo começou a acontecer que não tinha planeado e que não estava à espera. Comecei a sentir um impulso de mudança que não tinha nada de dramático, mas que era constante e persistente.
Não era aquela vontade intensa de virar a vida do avesso que aparece depois de uma crise e que dura 3 dias. Era algo mais subtil e mais sólido. Era uma série de escolhas pequenas que começaram a acumular-se numa direção diferente. Comecei a acordar mais cedo, não por disciplina forçada, mas porque de manhã havia um silêncio que tinha aprendido a gostar. Voltei a fazer uma coisa que tinha abandonado há anos, que era ler com atenção. Não para ser mais interessante nas conversas, mas porque havia livros que me tinham ficado a meio e que de alguma forma simbolizavam todas as coisas que eu tinha posto em pausa para me adaptar ao ritmo de outras pessoas. Comecei a dizer não a convites para sair quando não queria sair, sem me sentir obrigado a justificar com uma desculpa convincente. Pequenas coisas. Mas cada uma delas era uma escolha a partir de mim, em vez de uma escolha a partir do que achava que os outros esperavam. E aqui está o que ninguém te diz sobre este tipo de mudança gradual. Não é a mudança em si que transforma a tua frequência. É a acumulação dessas escolhas pequenas que constrói uma consistência nova. É como se o corpo e a mente fossem percebendo, escolha a escolha, que a pessoa que habita este espaço tem preferências, tem limites, tem um ritmo próprio. E essa consistência cria uma base que as pessoas à tua volta sentem mesmo quando não conseguem nomear o que estão a sentir. O Tiago, o amigo que me tinha feito aquela pergunta incômoda ao jantar meses antes, disse-me numa tarde em que tomamos café que havia algo diferente em mim. Não conseguia precisar o quê. Disse apenas que eu parecia mais aqui, mais presente. E eu percebi que o que ele estava a descrever não era uma mudança de comportamento. Era uma mudança de centro de gravidade. Eu tinha parado de orbitar à volta do que os outros precisavam de mim e tinha começado a orbitar à volta do que eu precisava de mim mesmo. E isso, por mais simples que pareça, muda tudo o que comunicas sem dizer uma palavra. A Mariana, de quem falei antes, estava a fazer algo parecido ao mesmo tempo. Depois da conversa que tivemos no café, ela tinha começado a fazer escolhas diferentes também. Pequenas recusas, pequenas honestidades, pequenos momentos em que disse o que pensava, em vez do que seria mais conveniente. E ela contou-me uma coisa que me ficou. Disse que ao início sentia um medo físico sempre que dizia não a alguém, como uma contracção no peito, e que com o tempo esse medo foi ficando menor. Não porque a situação ficava mais fácil, mas porque ela estava a provar a si mesma repetidamente que conseguia sobreviver à reação dos outros. E cada vez que sobrevivia, o medo perdia um pouco do seu peso. Isto é o que o crescimento real parece por dentro. Não é a ausência de medo. É a acumulação de evidências de que és capaz de agir apesar do medo. E essa acumulação cria algo que não tem outro nome senão confiança genuína. Não a confiança que se declama. A confiança que se vê na forma como entras numa sala, na forma como recebes uma crítica, na forma como não precisas que toda a gente goste de ti para continuares a gostar de ti mesmo. E é precisamente quando começas a construir essa confiança que as pessoas à tua volta começam a reagir de formas que não estavas à espera. Algumas de formas muito positivas, mas outras, e isto é a parte que ninguém gosta de falar, de formas que inicialmente vão parecer-te exatamente o oposto do que esperavas. Quando começas a mudar de verdade, algumas pessoas que diziam querer o teu bem vão ser as primeiras a tentar travar-te. Não com má intenção, com medo. O medo delas. Porque a tua mudança obriga-as a olhar para o que elas próprias ainda não mudaram. E isso é desconfortável de uma forma que muita gente não sabe gerir sem projetar para fora. Eu senti isto de uma forma muito concreta. Havia um grupo de amigos com quem me via regularmente há anos. Pessoas de quem gostava genuinamente. E à medida que as minhas escolhas foram mudando, à medida que comecei a dizer não com mais naturalidade, a falar com mais honestidade sobre o que pensava, a aparecer nas conversas de forma mais direta e menos gerida, comecei a sentir uma resistência subtil que não sabia muito bem nomear ao início. Não eram comentários diretos. Era algo mais difuso. Uma piada aqui sobre eu ter ficado muito sério. Uma observação ali sobre eu já não ser o mesmo de antes, dita com um sorriso que não chegava aos olhos.
uma forma de incluir nas conversas de grupo referências à versão anterior de mim, como se essa fosse a versão correta e a atual fosse um desvio temporário que ia acabar por passar. E eu ouvia tudo aquilo e sentia qualquer coisa no peito que demorei a identificar. Não era mágoa, era uma clareza fria sobre o que estava a acontecer. A versão de mim que ficava em silêncio, que nunca contrariava, que preenchia o espaço que os outros precisavam que eu preenchesse, era uma versão confortável para as pessoas à minha volta, não confortável para mim, para elas. E quando essa versão começou a ser substituída por uma que tinha opiniões e limites e ritmo próprio, o sistema à volta de mim começou a fazer pressão para que eu regressasse ao que era. Não porque houvesse uma conspiração, mas porque os sistemas humanos tendem naturalmente para o equilíbrio que conhecem. E o equilíbrio que conheciam incluía uma versão de mim que era mais fácil de prever. E aqui está o que aprendi sobre este momento específico da transformação. É o momento mais crítico de todo o processo. Não a decisão inicial de mudar, não os primeiros passos. O momento em que a pressão exterior tenta empurrar-te de volta para quem eras. Porque se cederes aqui, se recuares para o confortável, por não aguentares a resistência, não só perdes o progresso que fizeste, como reforças a crença de que não és capaz de sustentar uma versão diferente de ti mesmo. E essa crença é muito mais difícil de desfazer da segunda vez. O que me ajudou a não ceder não foi força de vontade. Foi uma frase que o Tiago me disse numa conversa que tivemos sobre exatamente isto. Ele disse que a resistência que encontras quando mudas não é prova de que estás a fazer algo errado. É prova de que estás a fazer algo real. Porque as mudanças superficiais não encontram resistência. Ninguém reage quando mudas de corte de cabelo ou de rotina de treino. A resistência aparece quando mudas algo estrutural. Algo que afeta a forma como te relacionas e como te posicionas. E quando aparece, é um sinal de que a mudança é genuína, não um obstáculo a ultrapassar, uma confirmação de que vale a pena continuar. Guardei isso dentro de mim, e quando sentia a pressão do grupo, quando ouvia as piadas sobre o eu ter ficado diferente, não respondia com defesa nem com explicação. Ficava simplesmente onde estava, sem me justificar. Sem recuar, sem atacar, apenas presente na versão de mim que estava a construir. E com o tempo algo curioso aconteceu. Alguns desses amigos adaptaram-se. Não de forma dramática, mas gradualmente. A nova versão de mim tornou-se a referência, e as piadas foram desaparecendo porque já não havia um contraste para alimentar. Outros afastaram-se. Não com conflito, apenas com aquele espaçamento natural que acontece quando duas pessoas já não se encontram no mesmo ponto do percurso. E eu percebi que ambos os resultados eram aceitáveis, porque o que eu precisava de sustentar não era a aprovação do grupo. Era a consistência comigo mesmo. E foi exatamente nesta fase, quando me tornei mais consistente comigo mesmo e menos dependente da aprovação externa, que a dinâmica com a Leonor começou a mudar de forma que não estava à espera. Tínhamos continuado a cruzar-nos em contextos sociais, mas havia entre nós uma qualidade de conversa que era diferente do que tinha com outras pessoas. Não era que falamos de coisas mais profundas. A maior parte das vezes, eram conversas completamente normais. Era a qualidade de atenção que cada um trazia. Havia uma reciprocidade que não precisava de ser gerida. Nenhum dos dois estava a tentar impressionar ou a calibrar o que dizia para produzir um efeito específico. E essa ausência de gestão criava um espaço de comunicação que eu genuinamente não reconhecia de relações anteriores. Mas havia algo que não tinha resolvido ainda. Havia algo dentro da relação que eu tinha comigo mesmo que ainda estava incompleto. E a Leonor, sem o saber e sem qualquer intenção, foi a pessoa que me tornou isso visível de uma forma que não pude continuar a ignorar. Foi numa noite em que estávamos num grupo menor, 4 ou 5 pessoas, numa daquelas conversas que começam sem propósito e acabam por ir fundo sem aviso. Alguém disse algo sobre o que cada um considerava o maior desafio que tinha enfrentado. E a Leonor respondeu com uma honestidade tão direta e tão sem drama que ficou um silêncio breve na mesa. Não o silêncio desconfortável,
o silêncio de quando alguém diz algo verdadeiro e as pessoas precisam de um momento para deixar assentar. E depois ela virou-se para mim e perguntou o que eu achava, não de forma performativa, com genuína curiosidade, e eu comecei a responder com a versão habitual, a resposta trabalhada que dava a impressão de honestidade sem ser realmente exposta, e a meio percebi o que estava a fazer. E parei. E disse o que realmente pensava, com toda a vulnerabilidade que isso implicava. E ela ouviu sem piscar, sem minimizar, sem oferecer imediatamente uma solução ou um consolo. Apenas ouviu. E esse momento, tão simples e tão sem drama, foi o momento em que percebi que havia algo nos relacionamentos que nunca tinha realmente experimentado. A sensação de ser ouvido sem ter de me fazer menor ou mais fácil para ser aceite. E compreender isso foi o início de uma conversa interior que mudou tudo o que pensei sobre o que queria para a minha vida a seguir. Há uma diferença brutal entre querer alguém para não estar sozinho e querer alguém porque genuinamente escolhes essa pessoa. E a maior parte de nós nunca parou para perceber de qual dos dois lugares tem estado a operar a vida toda. Eu não parei. Durante anos tomei decisões amorosas que achava que eram escolhas e que eram, na verdade, respostas ao medo. O medo de ficar para trás. O medo de que o tempo passasse e eu não tivesse construído nada com ninguém. O medo silencioso que nunca dizia o seu nome, mas que estava sempre presente nas decisões que tomava. Depois daquela noite em que a Leonor me ouviu de uma forma que não estava habituado, fiquei vários dias com aquela experiência a trabalhar dentro de mim. Não de forma agitada, de forma quieta, como quando comes qualquer coisa diferente e o corpo precisa de tempo para perceber o que fazer com aquilo. Havia algo naquele momento que tinha aterrado num lugar que normalmente eu mantinha fechado. E o facto de ter aterrado ali sem que eu tivesse feito nenhum esforço para o impedir, dizia-me qualquer coisa importante sobre onde eu estava agora, em comparação com onde tinha estado antes. Nas semanas anteriores tinha acontecido algo que só percebi em retrospectiva. Tinha deixado de fazer planos à volta da ideia de encontrar alguém. Não de forma consciente ou deliberada. Simplesmente as semanas foram passando e eu estava ocupado com as coisas que gostava, com o trabalho que me interessava, com as amizades que tinham sobrevivido à triagem natural de que falei antes, com os livros que tinha voltado a ler, com as caminhadas noturnas que se tinham tornado num ritual que protegia como se fosse meu. E a ideia de namorar ou de procurar uma relação tinha simplesmente deixado de ser uma pressão ativa. Não era desistência, era outra coisa. Era uma espécie de confiança calma de que as coisas aconteceriam quando fosse o momento, e que enquanto isso, havia uma vida inteira a viver. E foi precisamente nesse estado, nessa ausência de pressão, que a conversa com a Leonor aconteceu. E foi precisamente nesse estado que eu consegui estar presente nela de uma forma que antes não teria conseguido. Porque antes teria estado demasiado ocupado a gerir a impressão que causava para realmente estar ali. A Mariana disse-me uma coisa nesta altura que fez todo o sentido. Disse que tinha reparado que as melhores coisas da sua vida nunca tinham chegado quando ela estava ativamente à procura delas. Tinham chegado quando estava suficientemente absorvida noutras coisas para não estar de sentinela à espera, e que achava que isso não era coincidência, que havia qualquer coisa na qualidade de atenção que dás ao mundo quando não estás em modo de procura que é diferente, mais aberta, mais receptiva, menos filtrada pela ansiedade de que o que quiseras não apareça. Eu pensei nisto muito. E cheguei a uma conclusão que me parece cada vez mais verdadeira. Quando estás a procurar ativamente algo com urgência, a tua percepção afunila. Vês apenas o que é relevante para a procura. O que não corresponde ao que procuras torna-se invisível. Mas quando não estás em modo de procura, quando estás simplesmente presente na tua própria vida, a percepção abre. E coisas que sempre estiveram ali começam a aparecer no campo de visão. Não porque chegaram de repente, porque finalmente há espaço para as ver. E foi com esta abertura que olhei para a Leonor de forma diferente, não com intenção calculada, com uma curiosidade genuína e sem pressa. E essa diferença, aparentemente pequena, mudou completamente a qualidade do que se passou a seguir entre nós.
Começamos a encontrar-nos de forma mais deliberada, mas sem aquela energia pesada de quem está a construir algo com demasiada consciência. Era mais parecido com dois caminhos que tinham estado a correr em paralelo e que gradualmente foram convergindo sem que nenhum dos dois tivesse forçado a convergência. E havia naquilo uma leveza que eu genuinamente não reconhecia de experiências anteriores. Não porque fosse superficial, mas porque não havia tensão artificial a mantê-lo no ar. Mas foi precisamente quando as coisas começaram a fluir de forma mais natural que algo inesperado aconteceu. Algo que veio de fora e que testou tudo o que eu tinha construído nos meses anteriores de uma forma que não estava minimamente preparado para enfrentar. Há períodos na vida em que o universo parece ter pressa, em que coisas que normalmente demorariam meses a acontecer acontecem em dias, em que pessoas entram na tua vida com uma intensidade que não respeita o ritmo habitual, em que conexões que deveriam levar tempo chegam já feitas, como se houvesse um reconhecimento anterior ao próprio encontro, e em que outras coisas que pensava ser sólidas, desaparecem de repente sem deixar rasto nem explicação. Eu entrei num desses períodos sem aviso, e a primeira coisa que aconteceu foi uma mensagem que recebi de alguém com quem não falava há mais de 2 anos, alguém que tinha sido importante para mim numa fase anterior da minha vida e que tinha saído dela de uma forma que na altura me tinha custado mais do que eu admitia em voz alta. A mensagem era simples. Apenas disse que estava a pensar em mim e que queria saber como eu estava. E eu fiquei com o telemóvel na mão, naquela tarde com o sol já baixo a entrar de lado pela janela da sala, e senti qualquer coisa que não sabia muito bem como categorizar. Não era alegria imediata, não era apreensão, era uma espécie de reconhecimento de que este momento ia exigir de mim uma clareza que eu ainda estava a construir, e que a forma como respondesse a isso ia dizer-me exatamente o quanto tinha realmente mudado. Ou não. Respondi à mensagem, e foi o maior teste a tudo o que tinha construído nos meses anteriores. Não porque a resposta em si fosse complicada, mas porque o que aconteceu a seguir desencadeou uma série de eventos que puseram à prova cada escolha que tinha feito, cada limite que tinha estabelecido, cada versão de mim que estava a tentar sustentar. A pessoa que me tinha escrito chamava-se Rodrigo. Tínhamos sido muito próximos durante quase 3 anos, numa daquelas amizades que funcionam quase como uma relação sem o nome. Havia uma cumplicidade intensa, uma forma de comunicar que parecia única, e uma dependência emocional mútua que na altura eu chamava de ligação profunda, mas que agora reconhecia como outra coisa. Era uma relação construída sobre a necessidade de ambos. Ele precisava de alguém que o entendesse sem julgamento. Eu precisava de sentir que era indispensável para alguém. E durante anos alimentamo-nos mutuamente dessas necessidades, sem nunca nomear o que estava realmente a acontecer. O afastamento, 2 anos antes, tinha acontecido de forma gradual e depois de repente, como uma maré que recua lentamente e depois some. Não houve um momento específico de ruptura. Houve um espaçamento que foi aumentando até que o silêncio se tornou o estado por defeito. E eu tinha carregado esse silêncio de uma forma que demorei tempo a admitir que custava. Quando respondi à mensagem, fiz-o com genuína abertura, mas também com uma consciência que não teria tido 2 anos antes. Não saltei para o entusiasmo imediato. Não criei expectativas sobre o que aquele contato podia significar. Simplesmente disse que estava bem e que era bom saber dele. E a conversa que se seguiu nas horas seguintes foi, ao mesmo tempo, familiar e completamente diferente de tudo o que tínhamos tido antes. O Rodrigo estava a passar por um período difícil. Uma relação que tinha terminado mal, uma fase profissional incerta, aquela combinação de coisas que às vezes acontecem ao mesmo tempo, como se o universo gostasse de acumular. E havia na forma como me escrevia aquele padrão antigo que eu reconheci imediatamente. À procura de alguém que tomasse conta da sua orientação emocional. A expectativa implícita de que eu estaria disponível para ser o porto de abrigo que tinha sido antes. E eu senti as duas coisas ao mesmo tempo. A vontade genuína de estar presente para alguém de quem tinha gostado. E a consciência clara
de que há uma diferença entre ser um bom amigo e reassumir um papel que nunca me tinha servido. Estas duas coisas coexistiram dentro de mim durante aquela tarde inteira com uma tensão que não era confortável, mas que era honesta. A conversa foi boa. Estive presente, ouvi, disse o que pensava com honestidade, mas não me disponibilizei para ser o que tinha sido antes. Não de forma abrupta nem cruel, simplesmente com uma clareza gentil que deixou claro onde estava agora. E quando a conversa terminou, fui fazer a minha caminhada habitual, e durante um bom pedaço do percurso fiquei a processar o que tinha acontecido. O que percebi nessa caminhada foi algo que ficou comigo de uma forma duradoura. Quando alguém sai da tua vida e depois regressa, o teste não é se ainda gostas dessa pessoa. É se consegues relacionar-te com ela a partir de quem és agora, em vez de regressar automaticamente a quem eras quando se conheceram. Porque o regresso ao padrão antigo é sempre a opção mais fácil. O sistema nervoso conhece aquele território. Sabe navegar ali sem esforço. E a tentação de deixar escorregar para o que era familiar é real e poderosa. Mas familiar não é o mesmo que bom. E eu sabia isso agora de uma forma que antes era apenas teoria. Nos dias seguintes, continuamos a falar ocasionalmente. E eu consegui manter aquela distinção interior sem que isso afetasse a qualidade do que partilhávamos. Foi a primeira vez na minha vida que me relacionei com alguém de uma história anterior sem ser consumido por ela. E isso, por si só, foi uma prova de que alguma coisa tinha realmente mudado por dentro. Mas enquanto isto acontecia com o Rodrigo, havia outra coisa a acontecer em paralelo que eu não estava a ver com clareza suficiente. E quando finalmente vi, percebi que tinha estado a cometer exatamente o erro que achava ter deixado para trás. Há uma ilusão sobre a mudança pessoal que é muito difícil de detectar porque se disfarça de crescimento. A ilusão é esta: acreditar que, porque mudaste a forma como te comportas, mudaste também a forma como atraes o que entra na tua vida. Que basta agir de forma diferente para que o resultado seja diferente. E durante um tempo, eu acreditei nisto. Acreditava que as escolhas que estava a fazer, os limites que estava a estabelecer, a consistência que estava a construir, eram suficientes para garantir que o que viesse a seguir seria diferente do que tinha sido antes. Mas há uma camada mais profunda que o comportamento não atinge sozinho. É a camada da crença. O que acreditas sobre o que mereces. O que acreditas sobre o que é possível para ti. O que acreditas sobre a natureza do amor e sobre se alguém como tu tem direito a recebê-lo sem condições. E essas crenças não mudam porque decides comportar-te de forma diferente. Mudam quando a evidência acumulada das tuas próprias escolhas finalmente contradiz a narrativa antiga de forma suficientemente consistente para que o sistema interior comece a actualizar. Eu ainda estava a operar com algumas dessas crenças antigas, não nas ações visíveis, mas numa camada mais subtil que se manifestava na forma como pensava sobre a Leonor e sobre o que estava a crescer entre nós. Havia um lugar em mim que continuava a esperar que algo corresse mal, que a outra sapatilha caísse, que o momento em que eu me tornasse demasiado para ela chegasse inevitavelmente. E essa expectativa silenciosa de falha era precisamente o que me impedia de estar completamente presente naquilo que estava a acontecer. Não de forma dramática, de forma subtil, na forma como às vezes me continha antes de dizer algo, na forma como monitorava as suas reações à procura de sinais de que estava a perder interesse. Na forma como uma parte de mim estava sempre ligeiramente à espera do fim, em vez de estar completamente dentro do começo. E quando finalmente me via fazer isso com clareza, quando o padrão ficou visível de uma vez de dentro para fora, percebi que a questão não era o que estava a atrair para a minha vida. Era o que eu ainda acreditava sobre o que merecia receber. E essa percepção mudou completamente a forma como olhei para tudo o que vinha a seguir. A verdade mais difícil que alguma vez tive de engolir foi esta. Eu não estava a sabotar o amor por falta de sorte. Estava a sabotar o amor por excesso de crença, numa história que me dizia que não merecia o que desejava. E essa história não estava escrita em lado nenhum visível.
Estava enterrada tão fundo que eu a confundia com a realidade. Depois de perceber que ainda carregava aquela expectativa silenciosa de falha, fiquei uns dias a observar-me com uma atenção diferente. Não com julgamento, com curiosidade, como quem encontra um objeto antigo numa gaveta e tenta perceber de onde veio e por que é que ainda está ali. E o que fui encontrando foi uma série de pequenos mecanismos que operavam abaixo da superfície do meu comportamento consciente. A forma como celebrava um bom momento com a Leonor, mas logo a seguir procurava mentalmente a razão pela qual não ia durar. A forma como, quando ela dizia algo genuinamente positivo sobre mim, eu processava aquilo com um filtro de desconfiança antes de o deixar assentar. A forma como monitorava constantemente a distância entre nós, como se estivesse à espera de a ver aumentar. Tudo isto acontecia em silêncio. Não era visível para fora, mas consumia energia, e essa energia gasta a defender-me do que ainda não tinha acontecido era energia que não estava disponível para simplesmente estar presente no que estava a acontecer. Houve uma tarde em que a Leonor e eu estávamos a caminhar sem destino específico, daquelas caminhadas que começam sem propósito e que de alguma forma acabam por durar horas. Havia um céu cor de cobre naquele fim de tarde, daqueles que fazem tudo parecer ligeiramente mais quieto do que é, e a conversa tinha aquele ritmo solto de quando não há nada a provar, nem nenhum lugar onde chegar. E a certa altura, ela disse qualquer coisa sobre mim que era completamente direta e completamente gentil ao mesmo tempo. Disse que havia qualquer coisa em mim que parecia sempre ligeiramente contido. Não de forma negativa, disse-o com cuidado. Mas disse, e eu podia ter desviado, podia ter feito aquilo que tinha feito durante anos, que era transformar a observação do outro numa questão de gestão de impressões. Mas não fiz. Fiquei com aquilo. E depois disse com uma honestidade que me surpreendeu a mim próprio. Disse que tinha passado muito tempo à espera que as coisas boas acabassem e que ainda estava a aprender a confiar que podiam ficar. Houve um silêncio depois disso. Não desconfortável. Daqueles silêncios que existem porque o que foi dito precisa de espaço para existir sem que ninguém se apresse a preenchê-lo. E ela não preencheu. Ficou ali com aquilo, e depois disse simplesmente que entendia, e que havia tempo. Essa frase, havia tempo, caiu dentro de mim de uma forma que não consigo explicar completamente. Não era uma promessa, não era uma declaração, era apenas a ausência de pressa de alguém que não estava a construir uma relação como quem corre contra um prazo. E perceber que havia outra pessoa capaz de existir naquele ritmo sem ansiedade foi como tirar um peso que não sabia que ainda carregava. Nos dias seguintes, senti uma mudança que era diferente de todas as anteriores, porque não era sobre comportamento nem sobre escolhas conscientes. Era sobre permissão. Permissão interior para investir num presente sem o hipotecar constantemente com a previsão de um futuro negativo. Comecei a estar mais completamente nas situações. A rir sem calcular quanto tempo durava. A partilhar coisas, sem monitorar a reação antes de acabar de as dizer. Era subtil, mas era real. E a diferença entre viver ligeiramente contido e viver mesmo presente é uma diferença que se sente no corpo antes de se conseguir nomear com palavras. O Tiago reparou. Disse-me numa conversa de café que eu parecia mais solto. Não mais feliz necessariamente, mas inteiro. E eu percebi que era exatamente isso. Tinha parado de me gastar a gerir a distância entre quem era e quem achava que devia ser para ser amável. E essa poupança de energia foi para dentro, para a presença real, para a disponibilidade genuína. E foi a partir deste lugar que comecei a perceber algo sobre a forma como o amor realmente funciona quando não está contaminado pelo medo. Não é uma equação de oferta e procura. Não é uma negociação, não é uma conquista que se mantém através de esforço constante. É mais parecido com uma planta que cresce quando tem o solo certo. Não precisas de a forçar, precisas de criar as condições. E as condições não são externas, são o estado a partir do qual te relacionas. É a qualidade de presença que trazes. É a honestidade com que apareces. É a disposição para seres vistos sem filtro.
E quando percebes isto de verdade, não como teoria, mas como experiência vivida, a relação com o que queres para a tua vida muda completamente. Deixas de tentar produzir resultados e começas a criar condições. E essa diferença, que parece pequena dita assim, é na prática tudo. E chegamos ao fim desta história. Ou melhor, chegamos ao ponto em que a história deixou de ser sobre o que aconteceu e passou a ser sobre o que ficou. Porque as histórias sobre transformação nunca acabam num momento específico. Acabam num estado, num lugar interior diferente do que havia no início. Deixa-me dizer-te o que ficou depois de tudo isto. Não como lista de lições aprendidas, porque isso tornaria numa coisa arrumada o que foi na realidade um processo bastante pouco arrumado, mas como uma coisa simples que atravessou tudo e que cada vez me parece mais verdadeira. O amor, seja de que tipo for, não aparece para completar o que te falta. Isso é uma ideia bonita, mas é uma mentira confortável. O amor aparece e encontra o que já está lá. Se o que está lá é ansiedade e escassez e expectativa de falha, o amor vai trabalhar dentro desse campo e vai reproduzir exatamente esses padrões. Se o que está lá é presença e clareza e uma pessoa que já não está constantemente a fugir de si mesma, o amor tem outro tipo de solo para crescer. E cresce de forma diferente. Não quer dizer que tens de estar perfeito para merecer amor. Isso seria outra versão da mesma mentira. Quer dizer que o trabalho que fazes em ti mesmo não é uma preparação para o amor. É o amor. É a forma mais concreta e mais duradoura de amor que podes praticar, porque é a única que não depende de ninguém além de ti para acontecer todos os dias. A Leonor continua na minha vida. O Tiago também. A Mariana passou pelo seu próprio processo e está num lugar diferente do que estava no início desta história. O Diogo encontrou alguém que o escolheu pela sua presença real e não pela sua utilidade. E o Rodrigo está bem, a construir uma versão da sua vida que é mais honesta do que a que tinha antes. Nada disto aconteceu de forma limpa ou cinematográfica. Aconteceu de forma humana, com recuos e avanços e dias em que tudo parecia mais claro e dias em que tudo parecia turvo de novo. Mas o que não voltou atrás foi o centro, o lugar de onde as escolhas passaram a ser feitas. Esse mudou de forma suficientemente profunda para que o resto fosse inevitavelmente diferente. E é aqui que te deixo com uma questão que não é retórica, é genuína. Quero mesmo que penses nisto. Das escolhas que tens feito na tua vida amorosa até hoje, quantas foram feitas a partir do que realmente queres? E quantas foram feitas a partir do medo de não teres nada se não aceitasses o que estava disponível? Escreve nos comentários, porque acho que a resposta a essa pergunta diz mais sobre onde estás agora do que qualquer outra coisa que possas analisar sobre ti mesmo. Se esta história te tocou de alguma forma, se reconheceste algo do que foi dito aqui, então deixa um gosto e subscreve o canal. Há muito mais para partilhar e ajudas a que outras pessoas encontrem isto quando mais precisam.